Todo meio e final de ano, muitos pais passam pelo mesmo problema. É a hora da contagem regressiva, dos pontos que os filhos precisam conseguir para passar de ano. Alguns fazem ameaças de que não vão dar presentes, tiram o computador, o tablet, os games, enfim, uma série de estratégias para incentivar o hábito do estudo. Mas será que tudo isso funciona mesmo? Na maioria das vezes, o problema se repete e se repete. Afinal, como fazer para que as crianças e os adolescentes mantenham a disciplina nos estudos? Dicas e estratégias você encontra aqui. Então prepare-se, está no ar o Educação. Os meus convidados de hoje são Rafael Santana, orientador de alunos de alto desempenho, o professor de biologia Mário Santana e a psicopedagoga, orientadora educacional Valéria Oliveira. Muito bem-vindos ao programa. E a primeira pergunta é a seguinte: muitos pais pensam assim: caramba, eu não lembro mais as matérias, não tenho a menor ideia do que esse professor está falando, como é que eu posso ajudar? E aí, com a palavra dos especialistas. Vamos lá. Eu diria que a ajuda principal que os pais podem dar aos filhos, crianças e adolescentes principalmente, é na criação do ambiente adequado para estudar. A técnica, como é aquela tarefa em matemática, física e tal, não é responsabilidade do pai com o aluno. Essa responsabilidade é do professor, é a responsabilidade da comunidade escolar em si. Cabe aos pais, na verdade, gerenciar como um líder gerencia a sua equipe, gerenciar se está sendo criado o que é necessário para o progresso da criança e avaliar periodicamente se as estratégias traçadas foram adequadas ou não. É importante que as crianças, para o estudo, é importante ter um planejamento, uma organização e acompanhamento dos pais. Os pais estão ali juntos, organizando, estão ajudando a planejar. Quando o pai, de repente, não lembra daquela matéria, ele pode se juntar a esse filho e pesquisar essa matéria. E pode também, se for alguma coisa mais complicada, se reportar ao professor. Mas a gente tem que lembrar que quando essa criança ela vem para casa com uma atividade, esse professor já explicou essa atividade para essa criança. Essa criança já teve um primeiro contato, não é? E esse pai, ele vai fazendo esse monitoramento junto com essa criança e eles vão conseguir resolver isso, desde que ele se proponha a estudar com essa criança, porque às vezes o pai não sabe e diz assim: eu já vi isso, mas você que tem que saber. Na verdade, ele não lembra, mas ele não quer dizer para o aluno que ele não lembra, né? Então, é importante, como ele falou agora, que é preciso que você se reporte ao professor e que você também se junte ao seu filho e possa pesquisar também. Agora, para pais que não foram alfabetizados, que não completaram os estudos, existe uma insegurança muito grande. Eu já ouvi muita gente falar sobre esse assunto. Como é que eles podem se orientar para orientar os filhos? De modo geral, eu acredito que a escola ela deve ajudar bastante os pais nessa orientação. O pai ele não é um profissional da educação, né? Ele passou pela escola como um aluno, né, como todos passaram. Alguns, né, realmente passaram até pouco tempo na escola, não foram alfabetizados. Então, assim, eles realmente não vão ter como, por si só, orientar os alunos. Então, a escola deve dar essa orientação, inclusive, para os pais. Mas a gente entende que assim, o aluno, se ele está numa determinada série, ele está apto a desenvolver as atividades daquela série. As atividades que são passadas na escola são atividades que o aluno, por si só, independente de qualquer outra pessoa que não seja da área de educação, ele consegue desenvolver. Caso ele precise de ajuda técnica, essa ajuda realmente tem que ser na escola. O papel do pai ele vai ser muito mais realmente, como eles falaram, de acompanhar se as tarefas estão sendo feitas, mas não de avaliar tecnicamente se a tarefa foi feita da maneira certa ou errada. É simplesmente ver, ele está fazendo.
tão legal. Sim, né? sim, Então, sim. E uma coisa com que eu achei muito certeza. interessante você falar é buscar a ajuda da escola, né? Como a escola busca a ajuda dos pais para muitas coisas, buscar a ajuda da escola também, chegar a professora ou coordenadora, como eu posso ajudar meu filho em casa? Estou sentindo que ele tem uma dificuldade, ele fala que tem dificuldade, ou a senhora como professora está me dizendo que ele tem essa dificuldade, como é que eu posso ajudar? Agora, o problema da vida moderna é a falta de tempo. Né? E esses pais que passam pouco tempo em casa, que realmente têm pouco tempo com os filhos, a gente sempre fala em qualidade aqui, né? Na qualidade de estar com o filho. Mas nesse sentido, assim, para monitorar, por exemplo, o pai chega à noite, ou a mãe, ou os dois chegam à noite. Como é que eles vão monitorar isso se o filho fez o dever, se na hora que estava fazendo o dever não estava no telefone, no tablet, no game ali, de repente por isso que o dever saiu errado? Eu acho que, devido à falta de tempo, o acompanhamento ele precisa ser bem pensado, ele precisa ser bem estratégico. A falha, na maior parte das vezes, acontece quando a falta de tempo dá ao pai uma certa isenção do acompanhamento e ele deixa toda a história escolar do filho daquele segmento para acontecer lá no final do ano, quando ele tem que gastar muito mais tempo do que ele gastaria se ele fizesse isso de forma pontual ao longo do tempo. Estar presente com relação à educação da criança ou do adolescente, não necessariamente há uma necessidade física tão grande. Eu acho que a necessidade física ela vai acontecer em um tempo bastante breve. Mas as famílias, de um modo geral, mesmo aquelas mais humildes, hoje em dia já têm acesso a muitas ferramentas de comunicação que podem facilitar o acompanhamento, o estar presente, mesmo que de forma virtual, mesmo de uma forma mais distante. E saber sobre a realidade educacional da criança também não requer que haja presença do responsável na escola diariamente ou semanalmente. A gente, na minha realidade profissional, a gente pede que os pais estejam sempre ligados via telefone ou sempre em contato de alguma forma à distância com a coordenação escolar e que eles participem das reuniões trimestrais apenas para fazer alguns direcionamentos do que está acontecendo na parte pedagógica da instituição e abrindo sempre o canal para discussão. Mas o acompanhamento da rotina escolar do filho não exige, a menos que seja deixado de uma forma acumulada, não exige um desgaste presencial tão grande assim, não. Deixa eu só citar uma coisa que é importante que a gente reflita, que é o seguinte. Hoje em dia os pais dizem que não tem tempo, porque o pai trabalha fora e a mãe também trabalha fora. Como se isso fosse uma coisa de agora. Desde os anos 60 as mulheres já estão trabalhando fora. Provavelmente vocês também tiveram mães que também trabalhavam. Isso. E que ao mesmo tempo estavam presentes. Né? Como ele falou, a presença lá não precisa ser física, mas essa criança tem que saber que ele prestará contas desse estudo ao pai quando esse pai chega em casa. Então o pai pode planejar essa atividade com o aluno, deixar as orientações que devam ser seguidas. No final do dia, quando o pai chega em casa, esse aluno tem que apresentar para ele o resultado daquilo que foi feito. Fez o trabalho, não fez? Você escreveu? Você montou algum resumo? Ele precisa estar apresentando isso. Ele precisa saber que ele vai prestar contas a esse pai depois. Então, aí esse combinado entre os pais e a criança, ele é importante. E mesmo que isso não seja diário, isso pode ser semanalmente, ou de 2 em 2 dias. Alguns pais são plantonistas e ficam numa rotina muito mais intensa. A programação. O que não pode acontecer é o acúmulo gigantesco que a gente percebe no final do acontece. ano. O pai desesperado de um lado, o filho desesperado do outro. O que gera... Gente, e aí, olha só, a vida moderna são os tablets, os games, os pixels, as cores, os movimentos. Claro que a gente sabe que a gente incorpora tecnologia à educação, mas como fazer, né? Quais são os ingredientes para que eles tenham aquela disciplina, o gosto pelos estudos? O Rafael diz que uma frase que tem que ser usada com muito cuidado é: você tem que estudar para tirar tantos pontos na prova. Como é que a gente faz? Porque eu acho que se tiver internamente uma disposição para... né? As coisas ficam mais fáceis e aquilo acaba sendo incorporado na rotina do aluno, né? Ao chegar em casa.
Então, eu queria que vocês me dessem algumas dicas, dessem para os pais que estão assistindo agora, aproveitar, né, esse momento para dar essas dicas e, enfim, estratégias que podem ser utilizadas em casa. É assim, para começar, é bem importante a gente entender o que é o aluno disciplinado. A gente entende que assim, o aluno disciplinado é aquele que consegue cumprir um conjunto de atividades e, cumprindo essas atividades regularmente, ele consegue ter uma melhoria de desempenho, né? Então, esse seria o aluno disciplinado. Muitos alunos, assim, às vezes até querem ter um bom resultado, mas eles não sabem como fazer. Muitas vezes o pai também não sabe como fazer essa transformação. E ouso dizer que até em alguns casos os professores não sabem. Porque, na verdade, a gente, ao longo da nossa formação, nem sempre foi bem orientado, né? Nós conseguimos nos virar, né? Mas nem sempre a gente recebe a orientação correta. O ideal, na verdade, é que tudo parta de um processo de organização daquilo que ele tem que executar, né? A gente costuma orientar muitos alunos que querem melhorar desempenho e tudo. E, assim, a primeira coisa que a gente observa é que eles têm uma desorganização muito grande. Eles não conseguem estabelecer quais são as etapas que eles têm que cumprir, né, quais as atividades que eles vão fazer. Então, a gente começa de um modo simples. Monta uma agenda de atividades, monta uma agenda de tarefas e tenta cumprir, né? Vai encontrar dificuldades, né? Vai ser complicado, você vai ver que existem vários entraves para que você consiga desenvolver, canalizar seu tempo para aquilo, né? Mas a primeira etapa é você montar um planejamento. Que é uma coisa que, por incrível que pareça, assim, parece tão básica, mas é muito raro você ter um aluno bem planejado, um aluno bem organizado. Que saiba, por exemplo, eu tenho aula de manhã, aí depois eu almoço, estou falando como era a minha vida. Tenho aula de manhã, depois eu almoço, aí descanso um pouquinho depois do almoço, aí à tarde, de tal hora a tal hora eu vou estudar, e isso é todo dia, eu vou fazer o dever de casa. De tal hora a tal hora eu vou descer e vou brincar. De tal hora a tal hora eu subo, aí tomo banho, janto, assisto um pouquinho. É isso? Isso a gente chama, na verdade, de uma agenda das suas atividades diárias, mais ou menos que fixas da semana. Além disso, você tem que ter uma agendinha com as tarefas que você vai executar naquele momento que você se propôs a estudar. O que acontece muitas vezes é que a criança sabe o horário de estudar, o adolescente sabe que vai chegar em casa, vai almoçar, vai descansar um pouco e vai começar a estudar, mas estudar o quê? Como é nessa hora que isso, né? E é nessa hora que aparecem alguns problemas do tipo a fuga para o smartphone, a fuga para o videogame, a fuga. Na verdade, as atividades mais de entretenimento, elas funcionam muitas vezes como uma fuga daquilo que não está conseguindo ser feito. A criança vai abrir o livro de matemática, viu que o professor passou na escola, mas não lembra de algumas coisas, sentiu uma dificuldade. Hoje em dia ele tem diversas fugas, né? Para não se deparar com aquela atividade que está sendo desgastante naquele momento. Então, para auxiliar os alunos, normalmente a gente pede que eles tracem, até mesmo ao longo das aulas, uma agendinha com as tarefas que ele vai executar. Por exemplo, o professor passou uma atividade X e nessa atividade ele precisava fazer alguns exercícios e tudo mais. Lá na agendinha de tarefas ele vai orientar que ele precisa fazer os exercícios tais e tais. O professor, que é o dever de casa. Que é um deverzinho de casa, que é alguma atividade de pesquisa que o professor passou. Então seria interessante que, além da agenda de atividades, ele tenha as tarefas que serão executadas bem definidas. Para que ele chegue naquele momento, olhe a agenda de tarefas que ele tem a cumprir e comece a executar as tarefas uma a uma. Quando a gente tem uma atividade muito vaga para ser cumprida, as chances da gente não conseguir iniciar e frustrar aquela atividade são muito grandes. Então, agora, por exemplo, mas ele pode saber que ele teve o dever de casa, mas ele pode, você está querendo dizer que ele pode na hora se embolar, não lembrar dos deveres, porque, por exemplo, se for no caso de um pré-adolescente, né, um adolescente que já tem as matérias definidas, fala assim, gente, será que eu tenho dever disso ou daquilo? Se o professor não passar um trabalho formal, muitas vezes ele não consegue. Agora, eu acho que Perdão. Não. O que eu acho importante da gente salientar é o seguinte: a criança ou o adolescente, para chegar nesse nível de organização, ele precisa ter uma supervisão. Isso. E essa supervisão, ou ela vem da escola, ou ela vai vir diretamente dos pais. Porque é o pai que vai sentar com esse aluno e vai começar a fazer esse planejamento, né?
Para ele chegar até nesse conjunto, nível, né? Conjunto. Escola, pais. Sim, sim, escola, pai. Mas, por exemplo, uma criança muito pequena, ela vai precisar da supervisão do pai. Com certeza. Até os 7 anos, ela não tem como fazer isso sozinha. Dos 8 anos até os 14 anos, ela faz isso em conjunto, né? E na adolescência, ele já começa a ter mais autonomia para fazer isso. Gente, eu tenho um monte de perguntas. Mas a gente precisa ter em mente que isso é um hábito. E os pais perfeito, não podem desistir. perfeito. Eu tentei uma semana, me sentei com ele, e depois de uma semana ele chorou, ele ficou com sono, ele não quis mais fazer, aí eu perdi a paciência e não fiz mais. Não. Educação exige paciência e tempo. Tempo. Você também tem que oferecer o seu tempo ao seu filho. Uma coisa que a gente aconselha muito assim para o aluno, que é básico, né? E até para os pais. Tem pai que fala assim, mas eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Pai, olha só, seu filho estuda todos os dias. Não, ele faz as... Vou cortar você agora, porque eu não consigo cortar vocês, mas você deu um gancho aí para deixar o pessoal ligadinho. A gente vai para um intervalo e volta já já. Na volta, o professor Mário continua falando. Não desgruda!